Aleluia. A graça e a paz, amém. Bom poder estarmos na presença do nosso Rei Jesus. É motivo sempre de alegria estar falando dessa palavra que é viva, que é poderosa, que muda realidades quando ela é plantada, porque ela é uma semente que frutifica. Assim como ela é uma espada que onde ela penetra, ela separa, faz divisão de juntas e medulas, ela opera trazendo uma transformação e um resultado eficaz. Assim é essa semente, quando ela é plantada num solo bom, fértil, essa terra, ela frutifica para a glória de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos apresentar a nossa reflexão dessa noite. Não é aquelas ministrações, eu estou meio enferrujado, mas a graça do Senhor nos abençoará nessa noite. Pai querido, Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Jesus. Somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui exaltando ao Senhor, Pai. Recebemos, Pai, nesse lugar a Tua poderosa e gloriosa presença, Pai. Porque esse culto, meu Deus, não teria, meu Deus, nenhum sentido se o Senhor não se fizer presente, Pai. Porque esse culto é para o Senhor, Pai querido. Por isso, nosso coração nessa noite seja alimentado pela Sua palavra, Pai, que é viva, que é poderosa, que nutre a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Papai, fala conosco, abençoe minha vida, guia-me nessa ministração dessa noite, Pai. Que seja dito, Pai, aquilo que o Teu coração quer falar e nos instruir, nos orientar, Pai, para louvor do Seu nome. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram rapidinho. A mensagem hoje vai ser uma reflexão para nós entendermos algumas coisas que nós temos observado no cotidiano da igreja no Brasil, de um cenário qual nós temos vivenciado, eu digo nós, a igreja geral no Brasil. E eu quero que você abra Mateus, no capítulo 23, e nós vamos ler somente os primeiros versículos. Aleluia, Pai. Diz assim, queridos, Mateus, capítulo 23, dos primeiros versos, do 1 em diante. Ajuda a irmã aí, que ela está se ali envolvendo, com a palavra, está sendo ministrada. Tem sido uma bênção, na vida da irmã aqui com a gente, adorando ao nosso Deus, nosso Pai. Então eu vou começar aqui, sem perca de tempo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Amém? Versículo 6. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados de mestre pelos homens.
Vamos ficar até esse texto. Veio ao meu coração essa manhã. Eu estava observando, irmãos, como a igreja, quando eu falar igreja, a expressão igreja é no modo geral, não a nossa comunidade em si, mas que vai servir para a nossa comunidade no sentido de um alerta, para que nós venhamos, como filhos do Senhor, ter posicionamentos específicos para viver justamente no meio de algo que vai ser dito, que nós temos que andar com os pés bem firmes e com a mente totalmente ligada para que nós não venhamos nos envolver no que o cenário atual tem acontecido em vários lugares no Brasil. E eu estava refletindo acerca de como a igreja tem se apresentado aos homens. Queridos, a igreja no Brasil ela tem vivido uma decadência espiritual. E é algo que tem sido muito prejudicial para o reino de Deus. Porque muitas das pessoas, muitos daqueles que estão à frente de uma obra, eles estão fazendo algo que está levando de escândalos, estão fazendo com que o nome santo do Senhor Jesus venha a ser algo que venha a ser manchado, está sendo deturpado, está sendo algo que está causando rejeição na vida de muitos que querem alcançar esse Deus, que querem conhecer esse Senhor, justamente por algo que está sendo sorrateiramente colocado sobre a vida daqueles que estão conduzindo a igreja do Senhor. E quando o Senhor ele traz essa parábola aqui, essa passagem acerca dos fariseus, ele ilustra algo interessante no início daqui do texto. Ele diz que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os doutores da lei, eram aqueles que tinham a propriedade e levavam a palavra, a lei de Moisés a toda aquela região, a todo aquele povo ali de Israel, a todo aquele povo ali da circunvizinhança dali de Jerusalém. Então, o judaísmo era a religião que predominava. E ali, os doutores da lei, os fariseus, eles tinham esse status de serem aqueles que eram os ungidos, eram aqueles que tinham status que tinham a autoridade de levar essa palavra, de levar a representação de Deus para os homens. E aí Jesus, quando nós chegamos aqui e observamos, Jesus disse para os seus discípulos que estavam ali com aquela multidão, ele ilustra a figura dos fariseus ali, dos saduceus, aqueles que estavam sentados nos primeiros lugares. E Jesus chega dizendo para aquela multidão e para os seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles estão dizendo, mas não procedam de conforme os atos que eles estão procedendo, porque eles só estão dizendo, mas não estão cumprindo aquilo que eles estão falando. E aí que eu fiquei meditando nesse versículo, e eu disse: Senhor, é justamente o que muitos fazem hoje com a palavra do Senhor, é justamente o que muitos estão fazendo no sentido de que estão levando a palavra do Senhor, mas simplesmente somente com a letra, e essa letra tem sido uma letra morta, porque eles estão achando dentro de si que estão representando o reino de Deus, mas que na verdade as suas obras que eles estão trazendo e mostrando, principalmente nos escândalos, no que está acontecendo hoje em dia, as ações. Meu Deus, eu estava observando. É triste você hoje abrir qualquer site que fale acerca de mundo gospel, de mundo religioso, você vai ver quantos escândalos, irmãos, estão
acontecendo com mais frequência. As pessoas, os líderes, parece que perderam o temor de Deus, parece que perderam ali o medo daquilo que Deus tem dito que vai acontecer com aqueles que são aqueles que estão com a responsabilidade de levarem essa palavra que é fiel e que é verdadeira ao conhecimento dos homens, e estão usando a palavra do Senhor de qualquer jeito. E aí eu estava dizendo, meu Deus, como essa palavra tem sido algo que tem passado por tantas... eu quero encontrar uma palavra para chamar a atenção de vocês, no sentido de que o Evangelho, a palavra de Deus, tem sido tratada como se fosse algo desprezível. Vamos usar a palavra desprezível. Porque estão pegando simplesmente a palavra vazia e não estão levando o que realmente o Evangelho propõe. E eu quero que vocês abram alguns versículos comigo, para que nós venhamos entender o que realmente o Senhor Jesus, Ele busca da sua igreja, de nós, como filhos do Senhor, para que nós venhamos não somente ser ou nos tornarmos como pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque essa é um alerta para nós. Porque todos nós, irmãos, todos que vivemos para levar a palavra do Senhor, se nós não tivermos cuidados, nós somos envolvidos em algo que nos surpreende. Quando nós observamos, nós já estamos praticando as mesmas coisas. Porque a palavra do Senhor, ela é algo que tem que transformar o nosso ser, tem que transformar o nosso caráter. E nós temos que se permitir ser tratados por ela todos os dias. Porque para nós chegarmos aqui e falar para vocês, dizer, irmão, faça isso, aquilo lá. Irmão, pare de fazer isso. Irmão, pare de fazer isso, aquilo lá. É muito fácil alguém chegar aqui e dizer simplesmente para você mudar de vida. Quanto nós e muitos daqueles que estão lá fora, simplesmente só citando e ditando alguma regra, algum padrão moral, vai e faz 10 vezes pior. E olha só o quão é importante e o quão é sério nós abrirmos o nosso coração. Porque o alerta de Deus para esses últimos tempos é algo muito interessante. Porque muitos estão levando e estão tendo como um descrédito o referencial de evangelho que está tendo. O referencial de evangelho que está tendo aí fora está caindo em descrédito. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá um referencial da fé verdadeira, da fé evangélica, daquilo que é uma essência divina para que os homens vivam aqui nessa terra. Quantas comunidades, infelizmente, eu digo infelizmente, muitas pessoas são lançadas fora simplesmente por um tipo de roupa que veste, é colocado para fora. Isso daí é o mínimo. Se nós formos olhar em outros lugares, quantas pessoas são escorraçadas porque elas têm uma opção sexual diferente do natural. E aí nós temos que entender algumas coisas que o Senhor nos ensina para nós, como igreja, trilharmos esse caminho de uma fé pura, mas que essa fé não faz com que as pessoas se sintam rejeitadas, mas sim se sintam pessoas acolhidas pelo Pai, pessoas que têm um valor para Deus. Então nós vamos entender o que é que Jesus quer de nós, como igreja, para que nós não venhamos permitir, porque é nosso dever, não permitir que aquilo que está sendo mostrado como o evangelho lá fora, que está escandalizando o mundo, afastando as pessoas de Deus, é papel nós mostrar totalmente o contrário. E é o que nós vamos aprender nesses versículos que nós vamos ver agora. Uma das coisas que Jesus, Ele ministra aos nossos corações e que nós devemos colocar em prática, vamos abrir rapidamente em Mateus 7, versículo 12. Eu vou ler só alguns poucos versículos, não vou me alongar muito. Mateus 7, versículo 12.
Diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhe também vocês. Fazei vocês primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. É interessante que esse versículo é forte. Como eu estava dizendo, é muito fácil a gente apontar o dedo para alguém, mandar alguém embora, escorraçar, rejeitar uma pessoa porque ela tem uma atitude, tem uma ação diferente da nossa, tem um pensamento totalmente contrário ao nosso. Mas Jesus ensina algo no Sermão do Monte também, juntamente para os discípulos e a multidão que ali estava, que o cumprimento da lei é algo interessante. A lei e os profetas ensinavam algo interessante, resumindo, que aquilo que vocês querem que os homens vos façam, faça primeiro. É muito fácil a gente, muitas das vezes a gente quer, vou usar nosso cotidiano normal, da nossa vida aqui. Às vezes acontecem algumas situações, a gente se intriga com um parente, um familiar, um amigo, ou com o marido, seja lá com quem for, se discute com alguém, causamos um rancor, uma intriga, uma inimizade, um vizinho, seja lá quem for. Nós, muitas das vezes, temos queremos ser perdoados quando nós erramos com alguém. Mas é muito difícil quando nós erramos chegar diante das pessoas e reconhecer e pedir perdão. Olha só como é a palavra do Senhor, como ela é fina, como ela entra no nosso ser, nos mostrando quem nós somos. Porque muitas das vezes nós temos que, como igreja, seguir essa orientação do Senhor Jesus. Porque nós temos que olhar para as pessoas que entram aqui e que chegam com o olhar de Cristo. Porque assim como nós fomos perdoados, né, irmão, eu mesmo não valia nada, irmão. Eu aprontava demais, não era gente. E eu não queria ser perdoado. Por que se quando uma pessoa chega cheia de feridas, cheia de problemas na alma, de dificuldades, muitos, em vez de acolher, querem escorraçar? Não. É com o amor que nós tratamos. Jesus fez o que com a gente? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos no lamaçal. Jesus veio, nos acolheu com amor e nos tratou as feridas. Ele trata nossas feridas. Então, nós temos que entender que a primeira ação de nós como cristãos é aquilo que eu quero que façam comigo, eu devo fazer primeiro. Um dos resumos da fé cristã é essa, que se todo mundo tivesse esse pensamento, sabe o que eu estava um dia imaginando? Eu vejo muito caso aí, principalmente de adultério, por aí, né? A gente vê falando, é artista, é cantor, é gospel, é tudo misturado. A maioria é adultério. E eu estava dizendo, meu Deus, se as pessoas dessem razão à palavra de Deus e elas não praticavam esse absurdo de delitos. Porque eu penso assim, quando eu tenho esse versículo no meu coração, que eu digo, será se eu queria ser traído? Como eu me comportaria? Qual seria a minha reação se eu fosse traído? Quando você pega e reflete na palavra de Deus, você começa a amadurecer. Porque se você se coloca no lugar da pessoa, você vê que a história muda. Porque é fácil quando a gente aponta, mas quando a gente está sendo apontado. Então, Jesus ele faz com que a nossa consciência em Cristo ela seja algo sólido, algo que a gente tenha uma consciência, uma fé que olha a situação e acolhe. Em vez de julgar e apontar, acolhe. Então, eu fico olhando, se nós, os homens, se as pessoas, principalmente os cristãos, usassem a palavra do Senhor no seu dia a dia para, antes de julgar, parar, analisar a vida. Por que essa pessoa está passando por isso? Por que essa pessoa está vivendo assim? A história seria diferente. Então, nós temos que aprender uma das coisas
principais para nós é sempre, antes de condenar alguém ou olhar ou falar qualquer coisa, sempre olhar primeiro se fosse eu. A pergunta deve ser: se fosse eu no lugar. E isso já faz com que nossos pensamentos e os nossos julgamentos já cessem por ali. Então é muito interessante o que Jesus ensina. Porque na lei, quando a gente pega os fariseus, nós vemos que tudo queria, usando o exemplo da mulher adúltera, todo mundo dos fariseus queria largar a pedra na mulher. Mas quando Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado? Na mesma hora foi saindo, dos mais velhos, foi saindo de um por um. Não ficou ninguém. Cadê, mulher, os teus acusadores? Não, Senhor, não tem ninguém. Pois é, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse tem que ser o papel da noiva de Cristo, que é constituído como sal e luz nessa terra. Vamos ver o que Jesus diz aí sobre o sal e luz. Vamos abrir Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, quando nós agimos com misericórdia, quando nós agimos com perdão, com amor, nós vemos que esses são frutos daquele que alcançou misericórdia. Esses são frutos daquele que alcançou o amor de Deus. Esses são frutos daquele que alcançou compaixão do Senhor. Então, que como sal e luz aqui nessa terra, nós venhamos levar sabor, venhamos clarear a vida daqueles que se encontram em trevas. Porque esse é o nosso papel. Esse é o papel da comunidade de fé do Senhor em toda a terra. É ser um referencial de boas obras que refletem a pessoa do Senhor através das nossas ações. E eu quero que você abra outro versículo interessante para nós entendermos. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Estou quase finalizando o raciocínio. Olha só, vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios 3, 2. Vocês sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Olha só que o versículo 2, no final do versículo 2, diz que nós somos uma carta que é conhecida e é lida pelos homens. Se nós continuarmos e colocarmos a palavra do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, o mundo vai olhar para a igreja com outros olhos. Se em vez de nós simplesmente fazermos como os fariseus que tinham uma letra, por isso que Paulo diz que a letra mata, porque se não tiver a revelação do Espírito que faz a gente entender essa palavra que é dita simplesmente sem a revelação do Espírito, ela afasta, ela mata, ela faz com que as pessoas se afastem de Deus. Mas quando nós entendemos através do Espírito Santo, nós passamos a viver como Cristo. Porque a Bíblia diz que se aquele que é de Cristo, ele deve andar como ele andou. Jesus andou em misericórdia. Jesus andou em perdão. Jesus andou ali, ele olhava, ele não andava com acusações, mas ele acolhia. Ele
tratava, ele sarava as feridas, ele curava. Jesus andava ali a todo instante com compaixão do próximo. Esse é o nosso papel, é ser pessoas que a compaixão do Senhor venha brotar todos os dias, como igrejas, e não como os fariseus que sempre querem apedrejar, sempre querem acusar, apontar o dedo, usam até a palavra. Hoje em dia, infelizmente, queridos, em muitos lugares, as pessoas elas não suportam mais. Muitas pessoas eles querem o Senhor Jesus, mas quando pegam e ouvem algo que vem sem a revelação do Espírito, simplesmente entristecem, saem frustradas, não querem mais nem saber muito do Evangelho e se afastam. E aí Jesus diz que aqueles que praticam esse tipo de coisas se tornam réus do inferno 10 vezes mais, porque ele fez com que aquele ali fosse para outro lugar, em vez de ir para a presença de Deus, e aquele ali que o conduziu vai no bolo também. E o castigo vai ser muito pior para aqueles que usam a palavra do Senhor de má fé. Então, para finalizar o nosso entendimento, e o entendimento que eu tive nesses dias, vendo tanta coisa, tanta barbaridade, irmãos, eu disse, Jesus, dá-nos, Senhor, graça para prosseguirmos levando a palavra do Senhor com seriedade, com integridade, porque não é fácil, irmãos. Você zelar pela fidelidade da palavra do Senhor não é fácil. E que nós, todas as vezes que olharmos para fora, venhamos olhar primeiro para dentro de nós e acolher essa palavra, e assim, seguindo o exemplo de Cristo, nós iremos olhar para as pessoas com o olhar com que Jesus olhou. E as pessoas lá fora, em vez de encontrar acusação, irão encontrar acolhimento, irão encontrar amor, irão encontrar fraternidade, irão ver ali laços de filhos que querem simplesmente estar na presença do Pai, porque reconheceram que foram lavados e remidos, e que todos os homens têm a oportunidade de uma transformação e de um renovo, queridos. Todos os que estão lá fora, eles têm essa oportunidade. Então, que nós não venhamos permitir. Graças a Deus aqui nós somos um povo que Deus já tem tratado, né? Nós já vem da ataca faz tempo. Deus ele já tem nos dado uma mentalidade madura, mas eu deixo essa palavra como um alerta para nós, que nós jamais venhamos deixar que o nosso coração se endureça, para que nós venhamos algum dia permitir com que nenhuma pessoa que venha chegar aqui possa ser colocada para fora, não, de maneira nenhuma, mas nós pedimos que o amor do Senhor cresça dentro de nós cada vez mais, para nós amarmos e estarmos ali na presença do Senhor, acolhendo mesmo. Queridos, eu entendi algo nesses dias, que o que vai trazer as pessoas para a presença de Deus não vai ser mais o que estão simplesmente só falando da palavra de Deus, não. Porque falar da palavra, falar versículo, postar, todo mundo pode fazer. Mas o que vai fazer com que as pessoas venham para Jesus vai ser nós vivermos o Cristo ressurreto. É viver Jesus como pequenos cristos, como diz Pedro, pequenos cristos nessa terra. Ame, perdoe, abrace, se envolva ali, esteja ali, não veja. Eu acho tão interessante, querido, a minha esposa, ela se envolve com todo mundo, é engraçado. Todo mundo parece que tem um imã nela. Ela é uma menina assim interessante. É lésbica, é homossexual, não tem esse negócio não, nós abraça e tudo. Domingo mesmo, né? Teve parece um abençoado lá. E aí você vê ele se sente acolhido, se sente uma pessoa que não é como se fosse um lixo. Se sente acolhido, porque esse é o nosso papel. Jesus não nos chamou para julgá-los ou condená-los, mas para ministrar o amor e a pessoa do Senhor, falar de quem é Jesus para eles, mas com o amor, não com essa espada, porque a palavra do Senhor, ela nos dá simplesmente a permissão de levar essa palavra aos corações dos homens
como ela é. Quem vai fazer a separação vai ser o nosso Deus. Mas o papel da igreja é acolher, é receber, abraçar, amar. E o resto, quem faz é o Espírito Santo, irmão. Quem transforma as pessoas, pode ser maconheiro, traficante, bandido. O que chegar, quem transforma é o Espírito Santo. Quem transforma é Ele. Nenhum homem na terra tem o poder para transformar o coração de ninguém ou para convencer ninguém. Porque é Ele que nos convence do pecado, né, do juízo. Então é o Espírito Santo que muda a realidade dos homens. E que essa reflexão fique no nosso coração. Então, eu não sei se alguém tiver algo no coração assim que até hoje não conseguiu entender ou se não conseguiu perdoar alguém, coloque em prática essa palavra que é simples, a palavra do Senhor, irmão. Se você diz assim, eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus, mas é tanta coisa que os crentes falam, não. Uma coisa só, o Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós passamos a viver a nossa vida com respeito, olhamos o próximo com dignidade, não trapaceamos porque nós entendemos que Deus ele está com seus olhos sobre nossas vidas e que nós tememos o nome dele. Então, tudo vai acontecendo naturalmente porque nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. Então, o Senhor não está preocupado com muitas coisas. Mas uma só, como ele falou lá, é necessária, que é voltar-nos a dar ouvido à voz do Senhor, à orientação do seu Espírito. Vamos ficar de pé? Acho que eu falei foi muito já. Glória a Deus. Vamos agradecer. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, cada dia mais, ela nos ensina, Pai, que como filhos do Senhor, nós devemos ser sal e luz, Pai, aqui nessa terra. O sal, meu Deus, quando ele é aplicado, meu Deus, ele dá sabor, Pai. E ele desaparece quando ele é aplicado, Pai. Senhor, que assim seja a nossa vida, Pai. Nós venhamos estar aqui não para aparecer, mas para que o sabor do Senhor, a essência do Senhor seja visto através de cada um aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. E que nós venhamos ser luz também, Pai. Para onde nós chegarmos, a Tua luz resplandeça, Pai, sobre cada casa que tiver em trevas, sobre cada consciência, sobre cada coração que tiver na escuridão, Pai.